a conversa com o Iago aqui, né? Que o Iago te conhecia também, o Vilela, muito amigo seu, tal, não sei o que, tinha falado de encontrar com o Rodrigo Silva. Eu cheguei e falei assim, putz, o Rodrigo é um que não vai querer falar comigo porque eu fechei uma porta, né? Que eu falei um monte de coisa sobre ele, aí ficou pensando, mas por que você falou assim com o Rodrigo? Eu vou ser muito sincero, no primeiro momento, foi sim um efeito Xuxa que o Iago tinha falado. Eu falei assim, eu nunca vou falar com o Rodrigo. O que significa efeito Xuxa? O efeito Xuxa que o Iago falou é que assim, a gente está numa época, né, em que ele falou assim, no passado, nos anos 80, 90, se você falasse mal da Xuxa, nunca que ela ia ler. Nunca você ia não ia ter a menor ideia de que ia chegar nela. Hoje em dia chega. Hoje em dia chega, né? Então ele falou assim, eventualmente foi o efeito Xuxa, né? Então quando eu conheci o programa, foi 2014, sei lá o quê, que você até fez depois um vídeo resposta pra mim na época, mas foi acho que por evidências ainda, né? Evidências. Bem magrinho. Magrinho. Bom, eu também tava bem mais magro. Né? 2014 você não mudou, já tá lutando com a depressão já. Mas você não mudou muito, não. Fisicamente você tá eu uso Jequiti. Oi. Então, e aí mas até que aquele vídeo foi tranquilo até. Aquele vídeo não recebo nem muito xingamento e nem muita coisa assim também, né? E acho que também a minha ideia também não foi ser agressivo contigo. Mas fica aquela coisa, tipo, ele nunca vai ver. O cara trabalha com a televisão. Trabalha em igreja. O público de igreja nem me assiste mesmo. Vai ver outra coisa, né? E aí, eu também, sabe, e é uma ingenuidade, e até uma coisa muito, como é que se fala? Uma ingenuidade que eu talvez não devesse ter tido, dada a minha experiência, né, que eu posso dizer que eu tenho alguma experiência nisso, né, de achar que você nunca ia ouvir as coisas, e foi uma coisa meio que tipo, sabe? Mas talvez também, por entender de alguma forma, de falar assim... O que eu for dizer não vai fazer diferença para ele. Mesmo que ele fique sabendo, o que eu vou dizer não vai fazer diferença para ele. Ele não vai perder um seguidor sequer com o que eu digo. Não vai ganhar nenhum também. Talvez até possa ganhar, né? Quem é esse cara que ele tá xingando? Mas não vai perder um seguidor sequer. E não vou encontrar mesmo, né? Aquela coisa assim, inconsciente. Nada na cabeça. Assim, nada premeditado. Nada premeditado, né? E como se fala? E aí depois, né, eu tentei, obviamente, né, tomar sempre o cuidado de falar. Pode ver, todas as vezes que eu falei de você, eu não duvido que ele seja um cara muito gente boa, né? Eu só falei das coisas que você falava e não de você. Mas inevitável que sou agressivo e aquilo lá foi uma coisa realmente muito triste. Então, quando o Iago veio aqui que a gente falou, eu cheguei e falei assim, eu fiquei muito triste, porque eu falei assim... Foi na época que eu tava falando com o Sacani? Foi na mesma época? Foi. E aí eu cheguei e falei assim, eu fiquei triste porque fechei uma porta. E eu falei, o Rodrigo provavelmente é uma pessoa que não vai mais querer falar comigo, olhar pra mim, e talvez fosse uma pessoa que fosse muito interessante de conversar. Até porque, mesmo se a gente nunca ter falado nada, eu já saí como errado da história logo de princípio, né? Ainda que eu, tipo, sabe, independe, não estamos falando aqui de estar certo ou de estar errado, estamos falando só de atitudes, né? Eu já saí como estando errado logo de princípio. Então... e aí depois é que o Vilela falou, não, vou conversar com o Rodrigo é de boa, né? E aí eu cheguei e falei assim, não, mas então vai ficar mó climão, né? Porque eu vou chegar, aí veio a história da torta, né? Eu falei assim, putz, cara, eu falei mal do cara, o cara vai ficar na minha frente olhando, e eu, é verdade, falei mal dele, que coisa, que situaçãozinha chata e tal, né? Mas tanto o Iago quanto o Vilela tinham falado que você era uma pessoa muito legal, que você era uma pessoa muito, muito simpática, e eu falei, mas ele vai ser simpático, mas ele vai ter, obviamente, né, aquela porra, olhar pro cara, independente de opinião ou não, ele vai olhar e falar assim, pô, mas esse pirula aí também, ele tá fazendo assim porque ele tá na minha frente, né, esse babaca aí. Fazer um react depois. Esse babaca aí, não acredita em nada, eu vou embora, ele vai me xingar, essas coisas assim. Então... Mas eu fiz questão de fazer esse encontro justamente porque eu cheguei e falei assim, tá errado o que eu fiz. Eu não tinha que ter falado desta forma, independente da discordância. Teve um dos podcasts que eu falei de uma maneira bem light, mas teve outros que eu tava... Bom, enfim, também foram dias ruins, mas isso não justifica, né? Mas aí eu falei assim, bom, então pelo menos... conseguindo encontrar pessoalmente com o Rodrigo, né, e tendo uma conversa assim, foi legal porque fora dos bastidores já começou o podcast, não foi aqui. Exatamente. Então já não houve absolutamente nenhum tipo de constrangimento. Quer dizer, constrangimento ficou eu.
Eu que fico constrangido, né? Porque eu é que fui, sabe, fui recebido com uma outra face que eu não tinha... tudo bem, a minha ideia não era bater na face, mas acabou, né? Tipo, respingando e eu acabei sendo recebido. Então, eu que te devo desculpas, né? A fala da vaquinha lá não quer dizer nada. Eu que te devo desculpas pela forma como me referi a você em outras situações. Eu queria ter falado isso no começo do podcast, mas já que ficou toda essa coisa assim, acho que vale a pena falar agora, porque realmente você é uma pessoa que é igualzinho que as pessoas tinham falado que você era. Obrigado. Você é igualzinho, você é exatamente como as pessoas falaram. E isso é uma coisa boa, porque as pessoas falaram muito bem de você, as pessoas que te conhecem pessoalmente, né? Não quem te conhece do coisa, que, enfim... Mas as pessoas que te conhecem pessoalmente falaram coisas muito boas de você. E eles falaram assim, não, você pode ficar tranquilo que o Rodrigo é um cara que ele é extremamente, como é que se fala, compreensível e muito legal, e o cara vai fazer de tudo pra coisa andar bem. Então, assim, pra mim foi um podcast absurdo. Foi não, porque ainda não terminou, mas enfim. Mas só até agora foi um podcast que, assim, pra mim já foi um prazer extraordinário, talvez um dos mais legais que eu já tenha participado nesse período de podcasts. Exato. E tudo assim, porque foi uma coisa, assim, foi uma coisa de coração aberto. Amém. Não foi nada que foi assim, sabe, tipo, forçado. Amém. Não foi uma coisa. Não, mas pô, falar amém, né? Foi uma coisa. Amém é uma palavra que tem um significado, independente de acreditar ou não, esse significado é compreensível. Muito forte. Né? Se eu falo amém, eu não preciso necessariamente acreditar em Jesus para que, que a palavra tenha aquela força. É verdade. Né? Por isso que eu falo, ai meu Deus, né? Tipo, enfim. Mas então, pra mim, hoje tá sendo um dia muito legal, né? Ontem e hoje, né? Porque já virou meia-noite, já faz tempo, né? Então, tipo, pra mim tá sendo um dia muito legal porque eu tô conhecendo uma pessoa que eu tava triste de ter fechado uma porta. E que bom, então, que eu abri uma porta e uma janela. Segundo você, uma janela também, né? E você ganhou um irmão, pode ter certeza disso. Alguma coisa dessa. Eu sei que o Iago tá na frente da filha, não quer tirar isso dele, mas você tem um irmão. Independente de qualquer coisa, você tem um irmão. Agora... Uma coisa eu preciso pedir para não, isso também, não, coisa assim, uma coisa eu preciso perguntar para você, e isso daí não vai ficar fora não. Você falou que dançar você não dança. Cantar você canta. Canto. Ia ser o maior desperdício do universo, Pirula, se esse cara não cantasse. Ia ser o maior desperdício. Com essa do voz, universo. Né? Agora fala assim, você cantar música gospel. Não. Canto você gospel. Mas só... Não. A gente cantou aqui naquele episódio. A gente cantou. Só que hoje eu tô completamente afônico. Você viu que eu tava no início aqui, O que vocês cantaram no outro episódio? É que eu sou baixo. Na igreja adventista tem muita história de quartetos. Sabe aqueles... Fugiu o nome, Barbershop Quartet. Que tem música secular e música gospel, né? E eu faço baixo. Então, por exemplo, tipo aquele... Your hands, voice of colors high. É aquele tipo, quando eu tô com voz, porque eu cheguei afônico, vocês viram. Mas eu gosto de cantar assim. Não, mas o que eu ia perguntar não é isso. Eu ia falar de música romântica. Porque você ia pensar, colocar aquele Lou Rawls, assim, sabe? Tipo, como é que é? You never find. No meu casamento, eu cantei pra Laura Love Me Tender. Sério? Aí, olha, tá filmado lá. Love me tender, love me sweet. E pronto. Não consigo ficar com roupas. Vou mudar. Meteu essa, não virou. Sei lá, depois do Frota. Não, pera lá. Fora de contexto. Fora de contexto. Não, mas enfim. Pô, agradecer então vocês dois. Vai encerrar mesmo? Não, eu só vou. Tem que. 9 horas. 9h14. Só tem que ler a pergunta, mesmo que não responda, mas do Antônio, senão vou encher o saco da gente. Vai, leia, por favor. 5 da manhã. 5 da manhã. Como é 5 da manhã? 5 da manhã. Como? O cara já sumiu, é 11 da noite. Não, aqui a gente tem um trabalho... Não, deixa ele dormir mesmo. Não, isso é, sabe o quê? Isso aí é distorção do espaço-tempo. É time-lapse. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar. Não, a nossa meta aqui é inflacionar um pirula de duração. Vocês estão conseguindo. Porque antes de você começar a vir pra cá era 20 minutos o pirula de duração. Mas agora você vem pra cá e fica 10 horas e eu não consigo me conformar com isso. É uma distorção do espaço-tempo. Qual foi o recorde aqui? 10 horas. 10 horas Chama e 40. o Jaime. Mas não vou aguentar
não. Chama o Jaime, você precisa explicar como que isso daí funciona. Até o Jaime já dormiu, cara. Até o Jaime já dormiu. Por incrível que pareça. É que o Rio de Janeiro é outro fuso Só que horário, o outro não vale, porque como você falou, eram 4 pessoas Eram falando. 6 pessoas falando. Eram 6, Então, Aí- quer dizer, você não ficava o tempo todo falando. É. Não, né? Aqui, proporcionalmente, é muito mais. Você sabe, eu não Esse sei. aqui Ele tá. falou que eu tinha um recorde aqui de visualizações. Só perdi pro Bolsonaro, se não me engano, né? Você é o segundo Olha mais só, visto. Segundo. Agora vamos ver se a gente bate o recorde de E tempo. você me aqui. agradece. Obrigado. Não, se for o terceiro mais visto, eu vou te agradecer. Vai É por sua acontecer, causa, não é vai pela acontecer. minha. Vai lá. Ó, O Antônio. o Antônio, ele mandou 2 perguntas aqui. Pra mim, pra ele. Pro Rodrigo. Pro Rodrigo, as 2 que foram pro Rodrigo. A primeira é, Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Você concorda que o trilobita não viveu com seres humanos? E como você explica a nossa ancestralidade com os outros primatas? Ah, e o T-Rex vegano na arca? Bom, E aí... T-Rex vegano na arca foi o Marcos que falou É, isso. o Weber, ele tá falou. Então confundindo. não joga na minha conta. Ele até criou o bonequinho, né? Do T-Rex vegano. A minha e tal. opinião é que os dinossauros foram extintos. E isso aqui, o Marcos sabe que a gente tem Discorda diferença disso, de algumas posições nesse sentido. Então isso aí não joga na minha conta. Retrata com relação ao trilobita viver com ser humano. Nunca falei que trilobita viveu com ser humano, não me lembro disso, né? Qual foi a questão mesmo das camadas geológicas? Deixa eu pegar aqui pra eu ler E já certinho. completa a outra também. Ó, vou ler essa parte da pergunta e depois já ler a outra, Tá. então, tá? Rodrigo, você se retrata em relação à formação das camadas geológicas no dilúvio e que a Terra não tem milhares de anos? Tá, não, vamos por etapas aqui. Em primeiro lugar, mais uma vez, eu quero apresentar aqui, o Marco sabe disso, é com muito respeito que eu faço isso aqui. Dentro do design inteligente, do criacionismo, é como vocês aí. Tem áreas que um defende Diverge, um ponto e defende outro. Eu, particularmente, não necessariamente estou preso à questão da Terra jovem. E o Marco sabe disso. E ele sabe da minha posição. Do entendimento dos dias. Exatamente. Não é nem por questão não? dos dias, não. É porque é o seguinte, tem as duas opiniões. Eu não quero ser o dono da verdade também aqui. Uma ideia é que no primeiro dia da criação, do Gênesis ali, Deus criou a Terra. Mas existem muitos teólogos que, ao ler o texto do Gênesis, Bereshit bara Elohim, fala assim, que Deus criou a Terra, era vavorro, vavorro, agora o hebraico está indo embora. Parece que quando Deus começa a semana da criação, já existia a matéria